Transformando o sofrimento em alegria. Sri Prembaba, capítulo 17. A educação da nova era. A educação será o fundamento do novo mundo que pede passagem. Na minha visão, a única chance de acelerar o processo de despertar de que estamos tão urgentemente precisando está na educação das crianças, porque elas herdarão nosso mundo em breve. Na minha visão, o grande desafio atual é oferecer às crianças uma educação baseada em valores humanos e espirituais, para que se desenvolvam de forma que possam realmente promover uma nova era. Hoje, tudo que elas aprendem em casa e nas escolas é manipular a matéria, de maneira totalmente desvinculada do seu universo psicoemocional e sem nenhuma conexão com o mistério maior. As muitas crianças que recebem orientação religiosa em casa ou em igrejas obtêm apenas noções dogmáticas e moralistas do que é certo e errado, mas nunca são estimuladas a observar a si mesmas e acessar a divindade que as habita, um poder que nessa idade será mais aflorado, pois ainda não passaram pelos choques de dor que impedem o caminho até a sua essência. A educação é nossa única chance de virar o jogo em larga escala, por causa da urgência de algumas demandas, como a rápida degradação do ambiente e os desafios da sustentabilidade. Nosso sistema educacional secular falhou nessa missão e o relógio está correndo. É justamente pelo fato de essa educação ter falhado que tanta gente me procura com insatisfações internas. Alguns poucos chegam para compartilhar o amor a Deus, mas a maioria vem em busca de uma saída para o sofrimento. É claro que esse sofrimento é criado a partir dos karmas e dos sanskarmas. Sanskaras, palavra em sânscrito que significa impressão, o que se refere às marcas deixadas na psique e no sistema pelas ações realizadas no passado em busca pela felicidade. Uma das origens do sofrimento é a educação focada no desenvolvimento do ego e não no despertar do ser. Outro traço da educação atual é a ênfase no medo. A criança é educada para se proteger e para extrair o máximo de tudo e de todos. Ela é treinada para ser perfeita, para nunca errar. Ela recebe noções fechadas do que é certo ou errado. E tudo que de alguma maneira acaba associado ao que é errado é varrido para debaixo do tapete, mesmo que esteja em sua origem ligado a algum sentimento importante. É assim que, por exemplo, perdemos conexão com a força positiva da raiva, que possui grande poder de promover transformações. Em vez disso, deixamos a raiva aprisionada em uma coleira, da qual ela só se liberta em momentos de desatenção, causando o máximo estrago. Pois não está sob o campo iluminado da consciência, mas na sombra. Dessa forma, a educação apenas ajuda a reforçar o eu idealizado ou autoimagem idealizada. Este conjunto de máscaras construídas com base em referências exteriores a respeito daquilo que é certo, daquilo que é perfeito. Assim, vamos nos distanciando do nosso coração e nos treinamos para sermos artificiais, para agirmos de determinada maneira que é considerada certa perante o código social. Daí a desumanização das relações. Minha visão é que a educação deve levar em consideração a dimensão espiritual do indivíduo, além do universo psicoemocional. E o maior desafio para os pais e educadores é entender o aspecto sagrado dessa missão. Em primeiro lugar, será preciso promover uma evolução da consciência de pais e educadores, porque a criança aprende através do exemplo. Não adianta
declamar um manual para a criança se você não vive daquela maneira. Ela aprende a partir do que você faz, não do que você diz. Você não precisa ser perfeito para realizar este trabalho, mas é preciso que tenha desenvolvido um tanto de integridade, de autoconsciência de sua vulnerabilidade. É preciso ter clareza sobre a direção em que você está colocando sua intenção, ainda de vez em quando que você se perca. É preciso também aprender a se abrir ao conhecimento dos outros, principalmente das próprias crianças, por meio da autenticidade e da humildade, para podermos admitir o que não sabemos e para desafiar nossas crenças. Muitas crianças estão chegando com o que eu costumo descrever como uma espécie de código genético modificado, pois já vem a este plano em condições de desenvolver uma consciência ampliada, que já contém a linguagem adequada à nova realidade. Pais e educadores precisam de humildade para reconhecer as próprias limitações e aprender com os pequenos mestres. Nossas limitações são perfeitamente visíveis para os jovens da geração, com sua perspicácia incomum e seu sistema operacional avançado. Essas crianças muitas vezes são seus mestres e, em vez de aprender, você não sabe o que fazer com elas. No entanto, mesmo essas crianças mais evoluídas estão vulneráveis a essa marca que todos nós ainda carregamos e transmitimos, que é a dificuldade de aceitar as próprias imperfeições. É muito difícil aceitar que se erre. Eu vejo as crianças se descabelando porque erraram. Elas têm vergonha disso. Por quê? Porque foram condicionadas a fazer certo. Se você erra, eu não te amo. Dizem pais e educadores. Isso acontece sutilmente. É uma tirania muito cruel. É uma forma de forçar a criança a atender aos caprichos dos adultos. A criança precisa de limites para nascer de um coração amoroso, não da criança ferida dos adultos que está competindo com ela. Subtítulo: Indo além das regras. Por fim, será preciso inserir na educação a capacidade de transcender as regras aprendidas. Como já vimos antes, será preciso incutir nas crianças a coragem de, em determinado momento, abandonar o pouco que se sabe para buscar o muito que nos falta saber para sermos felizes. Para atravessar a infância, a criança precisa de limites e regras, mas ninguém ensina a ela que um dia alguma dessas regras precisarão ser transcendidas, porque na maioria das vezes as regras são criadas com base em dogmas e crenças da família ou da sociedade. Sem as ferramentas para fazer essa evolução, a criança vai se esforçar o resto da vida para cumprir tais regras e seguir o script, com o objetivo de ser aceita no seu meio social, mesmo que isso não atenda ao chamado do seu coração. Se as regras nascem da consciência amorosa dos pais e educadores, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos valores humanos e espirituais do ser em evolução, há uma chance de que as crianças se sintam livres para procurar sua autonomia. Em geral, regras desse tipo deixam claro sua razão de ser e estão abertas a ser abandonadas. Não preciso dizer que é raro encontrar exemplos desse tipo de regra. Mais comum é a criança ser treinada para seguir condutas baseadas no ego dos adultos. Abre aspas. Se você fizer deste jeito, eu te amo. Fecha aspas. É claro que estou simplificando, porque a formação do eu idealizado da máscara acontece de forma bem mais sutil, complexa e inconsciente. Mas, em geral, somos coagidos a seguir as regras e desejos dos pais sobre a ameaça da falta de atenção e amor. Para um pai ou uma mãe que foi duramente condicionado quando criança, é realmente desafiador sustentar as condições
para que as crianças possam expressar-se livremente. É quase como um rompimento com os próprios pais e com a própria dor. A espontaneidade da criança pode incomodar principalmente quando você está condicionado, porque ela o faz ver o quanto você está distante de si mesmo. Subtítulo: Amor ao invés do medo. O desafio é maior para os pais do que para os professores, porque a lição dos pais com a criança é maior e a projeção é amplificada devido às ideias do meu. Se é meu filho, tem que ser do meu jeito. Assim, os pais exercem uma tirania e usam a criança para se vingar de toda a opressão e toda a chantagem emocional de que acreditam que foram vítimas. Isso tem feito o mundo ir para onde está indo, para essa tão profunda crise de sustentabilidade e identidade. É natural que a criança queira receber um amor exclusivo, que a terra alimente exclusivamente a ela. Compreendo o que estou dizendo. A necessidade do amor exclusivo é parte de um momento na evolução da consciência neste planeta e é reforçada pelo sistema educacional. Isso tem a ver com o processo de evolução da psique humana. É alimentado de geração em geração e se torna um vínculo vicioso. Os pais crescem, mas as crianças feridas continuam vivas, operando dentro deles. Somos todos filhos de crianças feridas. Os pais precisam se autoafirmar e acabam se vingando na criança para poder fazer isso. Isso que concordamos sobre a necessidade de quebrar este círculo vicioso. É o que estamos fazendo aqui. Como eu disse, a geração de criança no novo milênio está crescendo dentro de uma nova visão de mundo. Mais ampliada, elas crescem com uma capacidade ampliada de doar-se, de conectar-se com seus propósitos. Seus canais estão mais sintonizados com a luz, mas este novo programa precisa ser estimulado para acordar e exercitado para fortalecer-se como um músculo. O que elas precisam é de inspiração e orientação, ou seja, exemplos a seguir e uma educação baseada em valores humanos e espirituais, que proporcione a lembrança do propósito da nossa encarnação como seres espirituais vivendo uma experiência humana na Terra. Ou, para quem não acredita em encarnação, uma educação que as ajude a se conectarem com o amor. Todo sistema deve funcionar para estabelecer e ancorar essa consciência. Este é o projeto divino para o planeta. Trata-se de uma grande mudança. Imagine a economia sendo movida pelo amor e não pelo medo. Parece loucura, não? E, no entanto, é para isso que estamos aqui. É a isso que viemos servir, ao amor, não ao ódio ou ao medo. Se você ainda não percebeu essa verdade e ainda está ofuscado pela ilusão que foi criada e transmitida ao longo da história, é preciso que faça essa escolha conscientemente. E ao escolher a luz, não quer dizer que você automaticamente se transformará num canal de amor, porque a purificação das dores e dos sentimentos negados ainda deve ser feita, mas essa escolha e esse compromisso que vão nortear o segmento da sua vida. Subtítulo: A adolescência e a separação. A adolescência é quando os conflitos da infância estão reeditados. Neste momento, os pais têm uma nova chance de fazer certo. O que significa ser amigo da criança, acolher e ouvir, ser uma fonte de apoio. É entrar no mundo da criança para entender o que está acontecendo com ela. Implica abrir-se para enxergar os potenciais adormecidos dos jovens e dar-lhes força para manifestá-los. Antes de agir, porém, é preciso que pais, mães e educadores consigam observar o lugar de onde se dispõem a atuar. De certa maneira, é preciso compreender a sacralidade dessa missão.
É preciso deixar de lado o papel de pai e de mãe para ser pai e mãe de verdade, o que significa estar de coração aberto para acolher a criança e apoiar o seu caminho, ainda que não seja aquele que desejamos para nossos filhos. Neste sentido, é preciso abandonar a noção do meu para enxergar a criança em sua inteireza e sua liberdade de ser quem ela quer ser. E ainda assim amá-la, não por ser seu filho ou filha, mas por ser essa manifestação de luz divina que brotou de você. Voltamos ao tema que temos tratado aqui, autoconhecimento, para saber de onde vêm as motivações, e confiança, neste caso, na sabedoria inata que as crianças já têm do que é melhor para elas e dos desafios que escolhem enfrentar na vida. Precisamos aprender a não atrapalhar e não obstruir o florescimento delas. Às vezes, essa tarefa exige um tempo e uma atenção extra, porque a criança vai reeditar os conflitos da infância e talvez sinta muita raiva dos pais. Ela pode agredir, pode pisar no seu pé. O que estou dizendo é que este é um grande desafio. Compreender que você é mais do que uma criança ferida que reage aos ataques do filho. O caminho é observar e perceber com o que você está identificado. Você é um canal do amor ou da própria criança ferida que insiste para que as coisas sejam sempre do seu jeito. Durante algum tempo você será os dois, até que possa realizar a purificação e tornar-se um canal do mais puro amor para seus filhos queridos. Essa é a sua missão.